Continuando a nossa leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bowman. Segunda parte, capítulo 10. Um guia prático para lembranças de vidas passadas em crianças. Os 4 sinais. Quando falo com as pessoas sobre lembranças de vidas passadas em crianças, invariavelmente a primeira pergunta que ouço é: como distingue histórias de vidas passadas de fantasias? No começo podia responder dizendo apenas: bem, os pais percebem. Não era uma resposta satisfatória, admito, mas à medida que fui estudando os casos que surgiram, comecei a ver e ouvir sempre os mesmos comentários, repetidos quase palavra por palavra. Esses comentários estavam se tornando muito familiares. Descobri que podia confiar neles como um teste para certificar lembranças de vidas passadas. Enquanto os pais descreviam suas experiências pela primeira vez, eu me pegava percorrendo mentalmente uma lista de itens que me ajudavam a decidir se as lembranças que me estavam sendo relatadas eram reais ou fictícias. Essa listagem evoluiu constituindo os 4 sinais. Quando falo pais, não quero com isso excluir outros adultos. Esses sinais podem ser igualmente úteis aos avós, tios, funcionários de creches e professores, qualquer pessoa que passe muito tempo com as crianças. Quanto mais converso com pais e comparo casos, mais percebo como esses sinais funcionam. As lembranças de vidas passadas soam, parecem, atuam e são percebidas de formas distintas da fantasia, porque se originam em fontes diferentes. Fantasias são frutos de uma atividade mental, enquanto lembranças de vidas passadas são imagens consistentes de eventos reais. A diferença pode ser percebida por qualquer observador sensível que entenda os sinais. Descobri mais de uma dúzia de sinais e lembranças de vidas passadas, principalmente se computar todas as nuances que os pais percebem quando tentam julgar sozinhos se seus filhos estão ou não lembrando de uma vida passada. Mas para simplificar e tornar mais fácil lembrar como reconhecer uma lembrança de vida passada, reuni e organizei todos os sinais secundários, suas nuances dentro de 4 sinais principais. Os 4 sinais de lembranças de vidas passadas são: primeiro, tom de voz natural, consistência dos relatos ao longo do tempo, conhecimento que ultrapassa a experiência, comportamento e sinais correspondentes. Nem todas as lembranças apresentam os 4 sinais. Elas surgem em infinitas variedades e emergem de formas diferentes em diversos graus para crianças distintas. Mas até onde pude perceber, os sinais sempre aparecem combinados. Alguns casos apresentam apenas 2, outros todos os 4. Ainda não vi nenhum caso com um único sinal. Seja qual for a combinação, seja o caso complexo ou simples, os sinais sempre delineiam uma história de vida passada coerente. A melhor maneira de entender como funcionam em conjunto é observando como aparecem nos casos descritos nesse livro. Mesmo nos casos em que eu ressaltei apenas um sinal, os outros quase sempre estão visíveis na mesma história. Esses 4 sinais servem para serem usados pelos pais como pelos próprios filhos. Eles apontam para pistas sutis que só aqueles que conhecem bem a criança podem notar. Para serem úteis, é preciso que a pessoa seja capaz de perceber mudanças de expressão e tom de voz que escapariam a um estranho que tenha conhecimento daquilo a que a criança foi ou não exposta. Que tenha observado a criança durante um certo tempo, detectado pequenas mudanças, coerências notáveis ou comportamentos inusitados da criança. Os 4 sinais não têm nada a ver com comprovação científica de lembranças de vidas passadas ou de reencarnação. São ferramentas para identificação e comprovação pessoal, não de uma prova pública. Quando as lembranças emergem, as perguntas que se fazem e os indícios que buscam não devem ter como objetivo provar algo para estranhos, nem mesmo para vizinhos ou parentes incrédulos. Na verdade,
A preocupação pode reduzir uma percepção em provar e bloquear o fluxo de lembrança da criança. Provar não é a questão. A cura, o crescimento interno e o entendimento é que contam. Não confunda os 4 sinais com os métodos de pesquisadores como o Dr. Stevenson. Isso é importante. Os métodos deles são aplicados para verificar as lembranças de crianças que lhes são completamente estranhas. Os 4 sinais são úteis para os casos mais comuns, aqueles em que as crianças têm apenas fragmentos e traços de memória. É evidente que nem todos os relatos de histórias incomuns que as crianças contam são lembranças de vidas passadas. As crianças costumam dizer coisas que fazem seus pais ficarem intrigados, perguntando: onde será que ele arranjou essa? Chamo a atenção de vocês para que não se preocupem demais cada vez que o seu filho disser algo estranho. Você pode estar testemunhando uma lembrança de vida passada, mas é mais provável que não. A mente das crianças é tão maravilhosamente viva, leve e solta que elas criam histórias surpreendentes o tempo todo. Imaginação e fantasia são ocupações naturais das mentes infantis, e na maioria das vezes, essa pródiga torrente nada tem a ver com vidas passadas. As crianças, muitas vezes, fingem viver no passado, imitando histórias lidas nos livros, na TV ou no cinema. Porém, certas vezes, o véu é levantado e a criança fala realmente de uma vida passada. Se você conhecer os sinais, poderá capturar esse raro momento mágico quando acontecer. Esse território é completamente estranho para a maioria das pessoas. Quando uma criança começa a falar sobre uma vida passada, repentinamente, a maioria dos pais fica nervosa e confusa. Vidas passadas não cabem nas suas crenças e suas mentes racionais acreditam mais facilmente que aquele comportamento estranho deva ter uma explicação lógica. Ao mesmo tempo, seus corações percebem a sinceridade da criança, seus corpos vibram com uma energia profunda e suas intuições percebem que algo especial e intemporal está acontecendo. A confusão é normal. Apresento esses 4 sinais como os pontos de uma bússola para orientar tanto o coração quanto a mente, para ajudá-los a encontrar o equilíbrio dentro da nova realidade que pode subitamente emergir, deixando-os atordoados, quando seu filhinho solenemente afirma: eu me lembro de quando eu morri. Meus queridos, encarar a realidade é o caminho mais fácil. Vamos ter frieza de espírito e análise, e não nos espantarmos com nada disso. Por enquanto, ficamos por aqui. Eu espero todos no próximo capítulo. Abraços!